Bom, boa tarde. Era aqui o que deixei de desafio da aula anterior, que era a aplicação do Teorema de Carnot para o circuncentro, né? Então, a ideia aqui é que este tem o triângulo ABC, o circuncentro e a projeções do circuncentro sobre os lados, não? Tem estas três alturas, X, Y e Z. O que afirma este resultado de Carnot para o circuncentro, o teorema é bem mais amplo, não? Este é um caso particular. Mas especificamente aqui para o circuncentro, fala que a soma dessas três alturas é igual ao raio da circunferência circunscrita mais o raio da circunferência inscrita. Então, o desafio era fazer a construção e tentar demonstrar esse problema. Só rapidamente repassar aí a ideia, é que quando tem alturas, aqui tem dois ângulos retos, por exemplo, quadrilátero O, A', C, B' é cíclico, é inscritível, porque aqui tem ângulo reto aqui, a soma dos ângulos opostos é 180, esse quadrilátero é cíclico. Então, com isso, dá para utilizar o teorema de Ptolomeu nesse quadrilátero daqui, e também dá para usar neste quadrilátero daqui e neste quadrilátero daqui. Então, adicionalmente, como aqui é ortocentro, aqui a linha, B', C' são pontos médios. Então, este segmento é base média do triângulo todo. Então, este segmento tem a mesma medida que este tem a mesma medida que este, também é base média, e este tem a mesma medida que este. Tem esses resultados que permite chegar nestas afirmações aqui. Aí utiliza o teorema de Ptolomeu, nestes quatro quadriláteros que tinha comentado, nesses três quadriláteros, este daqui e este daqui, e dá estas três equações. Aí, somando as três equações, e a partir daqui é um pouco de manipulação algébrica, não? Primeiro chega aqui e depois soma e resta este valor, de tal forma que apareça o semiperímetro. Chega nesta expressão aqui, e aí finalmente esse termo que a gente sobe e resta aqui tem sentido de área, porque é a área do triângulo todo, porque tem o X aqui seria a altura deste triângulo OBC e a base é a sinho. Então, AX sobre 2 é a área deste triângulo aqui embaixo. E se você pegar Y, B sobre 2 é a área deste triângulo daqui, e CZ sobre 2 é a área deste outro. Então, esta expressão tem sentido de área do triângulo ABC. Essa expressão é a área do triângulo ABC, mas também utilizando o incírculo. Existe uma fórmula de área utilizando o incírculo, que é o semiperímetro por eje. Então, troca essa expressão por esta, e aí simplifica, vai poder simplificar o semiperímetro e chegar no resultado que se queria. Bom, isso é relativo ao desafio da aula anterior. Então, nesta aula, eu queria falar um pouco sobre alguns pontos notáveis, um pouco menos conhecidos, mas vou só passar rapidamente a lembrar o que a gente já conhece, e aí vou dedicar mais tempo aos menos conhecidos, não? A primeira coisa é lembrar que o baricentro tem uma relação de 2 para 1. Isso a gente, todo mundo já mostramos aqui e encontra em todo lugar. Dá para demonstrar que você tem 2 para 1
2 para 1. Vértice baricentro é 2 vezes baricentro peda mediana. Então, esse é o primeiro resultado que utiliza para demonstrar que os ortocentros e os circuncentros são colineares com o baricentro. E aqui tem a gente já também mostrou essa demonstração anteriormente. Esta é a construção inicial, o que vai mostrar que tem aqui é uma base média, porque aqui D e E são pontos médios, este segmento é paralelo com este. Então, este ângulo, aqui, ângulo reto, e aqui também, ângulo reto. Então, este paralelo com este paralelo com este. Então, por serem ângulos entre duas paralelas, esos dois são congruentes, e estos en azulzinho também. Consequentemente, esse triângulo BHA é semelhante ao triângulo EOD. Esos dois são semelhantes. E também vão ser semelhantes a este daqui. E este daqui, justamente, aqui tem um oposto pelo vértice. Estas duas são paralelas. Então, tem alternos entre paralelas. Então, tem dois pares de... o primeiro par é este. E o segundo par é este daqui. Dois pares de triângulos semelhantes. Aí escrevo as relações entre a proporcionalidade de dos lados, que são estas equações aqui. Como a gente sabe que a proporcionalidade de este com este é 2 para 1, vai acontecer que esta relação também é 2 para 1, e consequentemente este ponto, que inicialmente é chamado de Y', este daqui é 2 para 1, mas este daqui também, a Y' D é 2 para 1, então esse ponto daí tem que ser o baricentro, não? E esses três pontos, H, Y e O, que eles são colineares, a gente fala da reta de Euler, tipicamente lembrando desses três pontos. O ponto ortocentro, o baricentro e o circuncentro são colineares e eles definem a reta de Euler. Existem outros pontos na reta de Euler, e eu quero comentar agora os outros pontos não tão conhecidos que pertencem a... Existem muitos pontos, muitos pontos, centros de triângulos sobre a reta de Euler. Um deles é este ponto de Longchamp, este ponto L, ponto de Longchamp. Então, aqui, de novo, tem um triângulo ABC, e é definido, tem o ortocentro do triângulo ABC e o circuncentro do triângulo ABC. Então, pode ser definido o ponto de Longchamp como a reflexão do ortocentro relativo ao circuncentro. Então, esta distância daqui é igual a esta daqui. E esses três pontos são colineares. Então, pode ser definido o ponto de Longchamp, era matemático francês, dessa forma. Mas aí, a partir dessa definição, se verifica, se você partiu do triângulo ABC, e aí você traça paralelas por A, traça uma paralela ABC, esta daqui. Por B, traça uma paralela AC, que é esta daqui. E por C, traça uma paralela AB, que é esta daqui. Este triângulo C', B', é o chamado S-medial. Se você parte do A', B', C', o ABC é o triângulo medial. Se parte do ABC, o A', B', C' ou S-medial. Então, o ponto de Longchamp pode ser mostrado que
ele ortocentro do triângulo es mediano. Então, aqui tem uma parte de a linha, aqui a altura, e passa pelo Longchamp. E aqui também, essa linha, altura, passa por Longchamp, e aqui também, belinha, altura passa pelo Longchamp. Então, esse é outro ponto que é centro de triângulo. Uma coisa que o Longchamp, outras propriedades, é que ele também é colinear com o incentro e com o ponto de Yergone. O ponto de Yergone é o ponto em que concorrem então são os pontos de contato do incírculo com o triângulo ABC, com os lados do triângulo ABC. Se são traçadas essas sevianas, que são chamadas sevianas de Yergone, elas são concorrentes no ponto de Yergone. Então, o ponto de Yergone, o incentro e Longchamp são colineares. É outra reta, não é a mesma reta de Euler. Esta é a de Euler e essa é outra reta, que vai ser também uma reta central. Eles são colineares. Bom, esse é um dos pontos que, aqui por construção, o Longchamp é colinear com a reta de Euler, não está no mesmo. Tem H, hoje está algum ponto lugar por aqui, e o circuncentro, então o Longchamp também está na reta de Euler, pertence à reta de Euler. Todos os centros de triângulo, eles existe uma enciclopédia que já faz algum tempo que classifica e numera os pontos que são centros de triângulo. Então, ele é o número 20 nessa enciclopédia, é denotado X20. Tem outro ponto, foi o nome devido a uma academia que chama Exeter, que é o centro de triângulo de número 22. E foi descoberto em 1986, então esse é um centro de triângulo recente. Então, tem o triângulo ABC, e tem este ponto aqui que é centro de triângulo, que é o X22. Centro de triângulo, ele tem que, essencialmente, se a gente faz uma transformação de isométrica ou de semelhança, o transformado do centro de triângulo tem que ser igual ao centro do triângulo do triângulo transformado. Então, a ideia é que, por operações de semelhança, que incluem translação, rotação, reflexão e deslocamento, o centro do triângulo não pode mudar. Então, o centro do transformado tem que ser o transformado do centro. E, em particular, é uma forma rápida de verificar, porque está relacionado com a transformação de reflexão, é que se o triângulo é isósceles, o centro do triângulo tem que estar aqui a mediatriz. Então, se este triângulo agora não é isósceles, não? Se eu faço que ele seja isósceles, colocando o ponto A sobre a mediatriz, o centro do triângulo, se for o centro do triângulo, tem que ir para a mediatriz. E se for um triângulo equilátero, então, todos os centros de triângulo têm que ir para um único ponto, que é o centro do triângulo equilátero, o baricentro do triângulo equilátero, não? Então, uma forma de checar é que se um ponto de fato é centro de triângulo, é que ele tem que satisfazer que em um triângulo isósceles ele está sobre a mediatriz, e em um triângulo equilátero, este amarelinho é o triângulo isósceles relativo à base BC. Essa é uma forma de checar.
Agora ten como se chega nesse ponto? O interessante é sempre descobrir como é a construção para chegar nesse ponto X22. Então, o primeiro passo é construir as medianas. Este é o baricentro e é construído as medianas aqui, el ponto medio de este lado, ponto medio de este lado, ponto medio do outro lado. E essas medianas são estendidas até encontrar o círculo circunscrito, a circunferência circunscrita do triângulo ABC. Então, aí, oposto ao vértice B, denota como B', oposto ao vértice C, denota como C', oposto ao vértice A, denota como A'. Então, primeiro são encontrados esses três pontos. Esse é o primeiro passo na construção do Echeter, do ponto de Echeter. Aqui tenho que mudar a escala, o problema de mudar o triângulo é que eu tinha uma escala e sai da escala. E agora o próximo passo é ter o circuncentro do triângulo ABC. E aqui o circuncentro conecto com os vértices e com isso traço uma perpendicular a este raio, passando pelo vértice, vai ser uma tangente. Este segmento é tangente à circunferência circunscrita, ângulo 90 graus aqui, e analogamente para os outros dois vértices. Traço uma perpendicular, passando por B, ao raio da circunferência circunscrita, determina este segmento, uma perpendicular por C, ao raio da circunferência circunscrita, determina este segmento. Nas intersecções, este ponto oposto ao vértice A chama de A duas linhas, oposto ao vértice B chama de B duas linhas, e este ponto oposto ao vértice C chama de C duas linhas. E agora, basta conectar o B duas linhas com o B', traçar essa reta, o C duas linhas com o C', o A duas linhas com A', e essas três retas concorrem nesse ponto que é chamado ponto de Echeter. É outro centro de triângulo. É o X22. Se demonstra, aqui eu só vou ilustrar, que esse ponto Echeter também está sobre a reta de Euler. Então, esse ponto de Echeter também é colinear com o baricentro, circuncentro, ortocentro, o Longchamp também. Então, esse é outro dos centros de triângulo recentes que aumentar a fauna de centros de triângulo. Não são mais de 50 mil, então não vai dar para falar de todos, com certeza. Tem mais outro centro de triângulo, o ponto de chifre. Então, neste caso, novamente tenho o triângulo ABC. E aqui, este é o incentro do triângulo ABC. O ponto em que concorrem as bissetrices. Isso determina três triângulos: IBC, ICA e IAB. Determina três triângulos. Bom, a partir como a gente já conhece, a partir a gente pode encontrar o baricentro e o circuncentro do triângulo ABC, que é o triângulo grande, e os três pequenos, e a partir para cada um deles, construir a reta de Euler. Então, esta é a reta de Euler do triângulo ABC,
este agente de Euler do triângulo ABI, este agente de Euler do triângulo BCI, este agente de Euler do triângulo CAI. Essas quatro retas de Euler concorrem em um ponto, que é chamado ponto de chifre. Bom, aí por construção, esse ponto também está na reta de Euler, justamente, é um dos pontos da reta de Euler. Aqui eu só, um pouco também para brincar com a geometria, eu coloquei aqui, esta é a mediatriz do lado BC. Então, se coloco o ponto A sobre a mediatriz, esse ponto SP tem que estar sobre a mediatriz para ser centro de triângulo. E aqui também, este semiarco, para ter um ângulo reto, aqui não tem nada específico relativo a triângulos, outros ângulos, cutângulos, mas aqui não tem uma mudança que a gente possa atribuir a se o ângulo é outros ângulos, cutângulo, o ponto está dentro, fora. Aqui não tem uma alegação específica para isso. Outro ponto que também é relativamente recente é o ponto denominado Goza Perspectus. Essa é a palavra em inglês, não encontrei uma... observador de Goza. Não encontrei. É o X402 da enciclopédia de Clark Kimberlin. Então, este ponto aqui tem um triângulo ABC e esse ponto também é centro de triângulo. Como se chega nesse ponto? Aqui a ideia também utiliza as retas de Euler. Para chegar no ponto, primeiro precisa ser construído o triângulo de Goza, que é este triângulo daqui. AY, BY, CY. E ele é construído a partir do triângulo ABC. Primeiro é construído a reta de Euler do triângulo ABC. E ele determina sobre os lados, ou as prolongações dos lados, estes três pontos. O D é a interseção com a reta ABC, o F é a interseção com a reta B, e o E é a interseção com a reta C. Então, ele determina esses três pontos. Então, agora se considera, como no caso do... como eles são colineares, aí você considera como um vértice e dois pontos sobre os lados. Aí esqueci o nome agora do teorema. Então, vai considerar o triângulo A, um vértice e os pontos sobre os lados, AFE. Depois vai considerar B, um vértice e dois pontos sobre os lados, estes dois, B, D e F. E a seguir vai considerar o vértice C e dois pontos sobre os lados, C e D. Então, considera esses três triângulos. Para cada um desses três triângulos, são estes três triângulos descritos aqui, para cada um dos três triângulos, faz a construção da reta de Euler. Então, esta é a reta de Euler do triângulo A e F. Esta é a reta de Euler do triângulo BFD. Esta é a reta de Euler do triângulo CDE. Então, essas três retas de Euler se interceptam nestes três vértices. CY, BY, AY. E isso é o chamado triângulo de Goza.
los triángulos de Gauss, correspondiente al triángulo ABC. O próximo paso es ligar o AY con OA o BY con OB y OCY con OC. Esos tres segmentos son concurrentes no Gauss perspectus, observador de Gauss. E a palavra aqui, a propriedade, uma das propriedades desse ponto é que ele, esta distância YP é igual a YP a Y. Então, o triângulo AY, BY, CY é uma reflexão do triângulo ABC relativo a esse ponto. Estos segmentos son paralelos, este paralelo con este, y este es paralelo con este. Y adicionalmente a retas de Euler, un triángulo ABC y AY, BY, CY son las mismas, tienen las mismas retas de Euler los dos triángulos. Y como tengan la misma reta de Euler, entonces ese punto también está sobre la reta de Euler, ele foi construído com essa propriedade. Então, esse é mais um ponto sobre... A vezes não consigo... Tento clicar aqui, não consigo ativar o botão. Então, agora estou mostrando aqui os 8 pontos. Bom, quais são sobre a reta de Euler? A gente começou falando do ortocentro, baricentro e circuncentro, que são os mais conhecidos, mais antigos, e eles definem a reta de Euler, mas também a gente tem o centro do ciclo de 9 pontos, está também sobre a reta de Euler. O Gauss perpétuo, que foi a que acabamos de ver agora, o ponto de Schiffer, o ponto do Echeter e o ponto de Longchamp, todos estão sobre a reta de Euler. Aí tem 8 pontos sobre a reta de Euler. Claro que tem muitos mais. E aqui é só para brincar aqui de novo com o GeoGebra, mostrar que de fato eles têm que ser triângulos for isósceles. Tanto a reta de Euler como todos os pontos tem que cair e ir para a mediatriz. E se for equilátero, que é esse pontinho preto que está em cima, então todos os pontos têm que coincidir aqui no centro do triângulo equilátero. Não? Caso contrário, não é centro de triângulo. Então, eu tenho o contra-exemplo, não? Um ponto que é quase centro de triângulo, mas de fato não é centro de triângulo. São o primeiro e segundo ponto de Brody-Karp. Não sei bem a pronúncia. Então, qual é a essência destes pontos? Este é o primeiro ponto de Brody-Karp. É um ponto no interior do triângulo ABC que ele determina ângulos iguais com os lados. Então, tem P1 a B tem que ser igual ao ângulo P1B C, que é igual ao ângulo P1CA. Ele é definido de tal forma que esses três ângulos são iguais e é chamado de ômega. Então, existe um ponto, dá um triângulo ABC, sempre existe um ponto que satisfaz essa propriedade. Mas aqui a ideia é que a ordem em que a gente toma a gente coloca as letras em sentido anti-horário e a ordem em que a gente toma os ângulos é importante. Então, notem que tem AB, BC, CA. Então, mudam de forma cíclica.
Como é construído esse ponto? A construção desse ponto é o ponto que concorrem três circunferências. É o ponto de concorrência de três circunferências. E essas circunferências, o centro de cada uma delas está sobre a mediatriz do lado correspondente. E nos vértices, aqui a circunferência esta com centro em B', ela é perpendicular ao lado AB no vértice A. Então, o centro está determinado por esta perpendicular e esta mediatriz. Esta mediatriz. Aqui o centro está determinado por esta perpendicular no vértice B ao lado BC e esta mediatriz do lado AB. Então, sempre tem uma mediatriz e uma perpendicular que son os dois que determinam o centro dessas circunferências. Então, a gente faz primeiro a construção das mediatrizes, depois das perpendiculares, aí constrói as circunferências e o ponto de concorrência das circunferências é o primeiro ponto de produtividade. Bom, se em lugar de a gente chamar P1 A, B, a gente chama P2 A, C, P2 C, B e P2 B, A, então a gente encontra o segundo ponto de Brodikar. Então, este é o segundo ponto, aqui é P2AC, P2CB, P2BA. Aí pode ser demonstrado, não tem uma demonstração aqui, que o ângulo determinado pelos dois é o mesmo. Então, de fato, P1 e P2 são conjugados isogonais. P1 é conjugado isogonal de P2, P2 é conjugado isogonal de P1. E ainda eles satisfazem, se o ângulo em A é alfa, o ângulo em B é beta, o ângulo em C é gama, eles satisfazem esta identidade trigonométrica. A cotangente desse ângulo W é a soma das cotangentes dos ângulos alfa, beta e gama. Então, isso também não está provado aqui, mas é uma outra construção que ainda estou devendo. Bom, e por que falava do... Vou aumentar aqui de tamanho, porque senão não dá para ilustrar melhor. Por que falava que... bom, P1 e P2, eles não são centros de triângulo. Como se demonstra rapidamente aqui, utilizando o GeoGebra, que eles não são centros de triângulo. Então, anteriormente eu procurava construir triângulos isósceles, e os centros de triângulo têm que ir para a mediatriz. Agora, se eu tento fazer isto, eu utilizo, esta é uma mediatriz do lado AB. Então, se eu levo o ponto C para a mediatriz do lado AB, notem que neste caso aqui estão, a ver, eles não estão, não consigo mexer as letrinhas, eles não ficam sobre, o P2 fica aqui, fica fora da mediatriz, e o P1 está aqui atrás, o P1, ele não está sobre a mediatriz. Então, não é centro de triângulo, porque o ponto, após uma reflexão em torno da mediatriz, o ponto não é invariante, não se transforma em ele mesmo. De fato, P1 se transforma em P2 e P2 se transforma em P1. Vou levar este a mediatriz relativo ao lado BC. Então, aqui fica mais claro.
o primero y segundo punto de predicar, con un triángulo isósceles. Aquí este triángulo es isósceles de base BC. Eles não ficam sobre a mediatriz. Então, eles não podem ser centros de triângulo. Quem é centro de triângulo é o ponto médio entre P1 e P2. Esse é o ponto médio entre P1 e P2, chama ponto médio de Brodikar, e é o X39. Então, P1 e P2 em si não são centros de triângulo, porque eles não ficam invariantes diante de uma transformação de reflexão. Então, esse é um par de pontos que são quase, eles cumprem quase todas as propriedades de centros de triângulo, menos a de ficar invariantes em torno a uma operação de reflexão. Deixa eu criar aqui, se consigo levar o ponto B aqui na mediatriz. Esta daqui também é a mediatriz deste lado. E de novo P1 e P2 ficam fora da mediatriz e o ponto médio fica sobre a mediatriz. O ponto médio de Brodikar é um centro de triângulo, porém P1 e P2 não são centros de triângulo. Bom, essencialmente esses são os centros de triângulo. Um pouco diferente do que a gente costuma estudar. Em geral, também se define o que é chamado de reta central. Não? Um centro de triângulo ele tem que está definido em coordenadas trilineares por uma função que tem que ser homogênea e bissimétrica e tem que ser invariante a mudanças cíclicas dos vértices. Mas a partir de um centro de triângulo pode ser associado a uma reta central. Então, aqui eu fiz aqui tem os centros de triângulo. Tem o triângulo ABC. Eu coloquei este ponto XN. E N coloquei como controle deslizante, que eu consigo ir mudando. Então, em algum momento sai da minha tela, outro ele volta. Tenho o XN aqui. São todos centros de triângulo diferentes, não? É o X16 que está aparecendo, por exemplo. X. Agora está o X19, X20, X21 e assim por diante. Não? Em total tem, o GeoGebra comporta 3.053, que eu saiba, a última vez comportava esse valor. Mas claro, existen mais de 50 mil. Atualmente existen mais de 50 mil centros de triângulo. Então, este é o X 3053, o centro de triângulo de número 3053. Vai voltando o X1 é o incentro, o X2 é o circuncentro. Voltando aqui vou parar aqui no baricentro, este é o X2, que é o baricentro. Para cada centro de triângulo pode ser associado uma reta central, que é escrita em coordenadas trilineares a partir das coordenadas trilineares desse ponto. Então, o procedimento... deixa eu ver, estava aqui. Você tem um ponto que é centro de triângulo. Aí encontra conjugado isogonal desse ponto. Para conjugado isogonal tem que construir as bissetrices e fazer a reflexão das bissetrices. Tem as bissetrices, você tem esta seviana que passava pelo centro de triângulo, faz a reflexão e encontra esta seviana.
Essas três sevillanas vermelhas passavam por XN, as três amarelas elas concorrem em YN. Então, YN é o conjugado isonal de XN. E a partir de XN, não, PTA, a partir de YN, conecta os vértices com o YN e marca este ponto a linha. Conecta o vértice com YN e marca este ponto B'. Vértice com YN e marca este ponto C'. Então, esse triângulo, a linha, B', C', é chamado triângulo sevillano de YN. E aí, esses dois triângulos, eles estão em perspectiva, porque justamente eles, os vértices, eles concorrem em um ponto. Então, a prolongação dos lados desses triângulos van a estar sobre uma reta. Então, por isso que é chamado que eles estão, se eles estão em perspectiva linear, se os vértices estão em perspectiva linear, os lados, as intersecções dos lados são colineares, estão sobre uma reta. Então, este ponto D é a interseção de BCE com B', C'. B', C' com BC. Este ponto E é a interseção de AC com a linha C', e este ponto F é a interseção de AB com a linha B'. Esses três pontos, você verifica, é o teorema de Desargues, que esses três pontos são colineares. E essa reta é a que, em coordenadas trilineares, é escrito utilizando as coordenadas trilineares do centro do triângulo XN. Esse procedimento vale para qualquer centro de triângulo. Para qualquer centro de triângulo pode ser associado a uma reta central. Bom, essencialmente era essa parte. Agora vou lembrar de novo sobre o ciclo de 9 pontos, a demonstração do ciclo de 9 pontos. E um dos lemas para conseguir a demonstração do ciclo de 9 pontos é que se você tem um trapézio aqui AB paralelo com DC, e esse trapézio for isósceles, esses dois lados forem congruentes, então esse trapézio é inscritível. Aqui vai ser demonstrado que, analisando os ângulos, tem triângulos, este triângulo de aqui vai ser congruente com este de aqui. Você constrói inicialmente este retângulo, porque como são paralelas, você faz a construção de duas perpendiculares e então um retângulo, e estes dois triângulos vão ser congruentes, e aí vai conseguir demonstrar que a soma dos ângulos opostos é 180 e, consequentemente, o quadrilátero é cíclico. Então, um trapézio isósceles é inscritível. E esse é o resultado que é utilizado na demonstração do ciclo de 9 pontos, dos pontos que estão situados sobre o ciclo de 9 pontos. Então, os 9 pontos são os pontos médios. Dos lados são 3. Os pés das alturas são outros 3.
e os pontos médios entre ortocentro e vértice, ortocentro e vértice, ortocentro e vértice. Esos son los otros tres. Son 6 pontos, 9 pontos en total. 9 pontos clássicos, não? Por isso chama ciclo de 9 pontos. Então, a primeira parte da demonstração é mostrar que você define o ciclo a partir dos pontos médios dos lados. 3 pontos definem uma circunferência. Então, tem que demonstrar que dos pés das alturas pertence ao ciclo de 9 pontos. Como é feito isso? Estos pontos serão pontos médios. Então, aqui é uma base média. Então, este segmento tem a mesma medida que este, porque aqui também é ponto médio. Igualmente, este, dois pontos médios, este segmento tem a mesma medida que este, e aqui você tem um paralelogramo. Agora, o próximo passo é analisar este triângulo, que é triângulo retângulo AHB. Como este ponto médio, aqui tem a mediana do triângulo retângulo. A mediana do triângulo retângulo é a metade da hipotenusa. Então, esta mediana tem que ter o mesmo comprimento que este e que este. Então, este daqui também é amarelinho. E, consequentemente, a gente tem aqui um trapézio isósceles. Como vimos, esse trapézio isósceles é inscritível. Significa que este ponto tem que estar na mesma circunferência que D, E e F. Então, os pés das alturas, a gente demonstrou para um deles, de forma análoga se demonstra que os pés das alturas pertencem, os 3 pés de alturas pertencem ao ciclo de 9 pontos. Agora vamos mostrar para que os pontos médios, este ponto J, que é o ponto médio entre H e o vértice A, também está sobre o ciclo de 9 pontos. Como é feita essa demonstração? Bom, primeiro são construídos estes dois segmentos, o FJ e o FD. FD, eu devia ter colorido aqui, está sem colorir. Ele é uma base média, ele tem a mesma medida que a E. O FD, aqui é ponto médio, aqui é ponto médio. Então, este segmento tem a mesma medida que a E e ele é paralelo com a E. E este segmento aqui, FJ, aqui F é ponto médio de BA e J é ponto médio de HA. Então, FJ também é base média. Ele é metade deste segmento daqui BH e ele é paralelo com esse segmento. Então, considerando este ângulo aqui, esse ângulo aqui, que é o ângulo reto, porque é uma altura, é formado por este segmento que é paralelo com este e por este segmento que é paralelo com este. Y con eso, por estar entre rectas mutuamente paralelas, este ángulo aquí, o ángulo JFD, tiene que ser ángulo recto. Tiene que tener 90 grados. Esa es la primera etapa. O ángulo DF J es 90 igual a este ángulo de aquí. Peraí. Tá.
Passou, então, tá. Passou não. Aqui que eu coloquei o circuncentro e a circunferência circunscrita do triângulo ABC. E aqui marquei a interseção entre o segmento OH e o segmento DJ. Aí eu já tinha provado anteriormente que AH, que este segmento, a este ponto é chamado O9. A essa interseção, por definição, a essa interseção desses HO y JD es llamado O9. Anteriormente tinha se probado que a H es duas veces OD. Esta distância, quando a gente fala sobre o ortocentro e baricentro, uma das coisas que se demonstra é que a H é duas vezes OD. E os dois são ângulos retos aqui, são segmentos paralelos. Então, HJ tem a mesma medida que OD e JA também tem a mesma medida que OD. E aí se formam dois quadriláteros. Este quadrilátero HDOJ é um quadrilátero. E também se forma o quadrilátero JDOA. Porque este segmento tem a mesma medida que este e são paralelos. Isso já configura um quadrilátero. Então, consequentemente, este ponto é ponto médio. Como por ser um quadrilátero, as diagonais se intersectam no ponto médio. Então, esse ponto 9 vai ser ponto médio de HO. E também vai ser ponto médio de JD. E ele está sobre a circunferência determinada pelos pontos de HA, F e J, pois este ângulo daqui, que é reto, coincide com este ângulo daqui, que também é reto. Então, tem este ângulo reto e este outro ângulo que não está marcado, que é reto. Então, esses dois ângulos retos enxergam este diâmetro. Enxergam a mesma corda. Como o ângulo é reto, essa corda é um diâmetro. Então, o quadrilátero D, H, F, J é inscritível. E, consequentemente, o ponto J tem que estar no ciclo de 9 pontos. Este segmento JD é um diâmetro do ciclo de 9 pontos, justamente o ponto O9 está sobre uma diagonal, é o ponto médio dessa diagonal. Como? Sendo E maiúsculo raio da circunferência circunscrita D, esta distância é ponto médio. Então, JD é igual a R, o raio da circunferência circunscrita. Pues aqui tem um paralelogramo. Esta distância tem que ser igual a JD. E como este é ponto médio, então o raio do ciclo de 9 pontos é metade do raio da circunferência circunscrita.
Então, essa é mais ou menos a história das demonstrações relativas ao ciclo de 9 pontos. O, uma propriedade importante é que o ciclo de 9 pontos e a circunferência circunscrita dá para ter uma como uma homotetia da anterior em relação ao outro centro. Então, se eu parto da... A gente já sabe que isso é verdade para o ciclo de 9 pontos. Passa pelos pontos médios entre o vértice e o circuncentro. Então, vai passar por este ponto aqui. Passa pelo ponto médio entre H e o vértice. Vai passar por este ponto aqui. E passa pelo ponto médio entre H e C. Só que 3 pontos determinam uma circunferência. Então, isso não vai ser válido somente para os pontos médios entre os vértices e H. A circunferência K fica determinada por 3 vértices. Isso vai ser válido para qualquer ponto que você coloque sobre o circuncírculo. Qualquer ponto que você coloca sobre o circuncírculo, se encontra o ponto médio com H, e esse ponto está sobre o ciclo de 9 pontos. Então, para obter o ciclo de 9 pontos, outra forma é, a partir do ciclo circunscrito, fazer uma motetia de fator 1,5, e aí eu tenho o ciclo de 9 pontos. Esse é outro caminho. Pode definir esta circunferência calinha foi construída como uma motetia do ciclo circunscrito de fator 1,5 e com centro em A. E aí, a mesma propriedade pode ser apresentada como que as reflexões do ortocentro relativo aos pontos médios estão sobre a circunferência circunscrita. Reflexão do ortocentro relativo a este ponto médio está sobre a circunferência circunscrita. Reflexão do ortocentro relativo ao ponto médio está sobre a circunferência circunscrita. E também relativo aos lados. Reflexão do ortocentro relativo ao lado A1, A2, que é este ponto, está sobre a circunferência circunscrita. Ortocentro relativo a este lado, A3, A1, está sobre a circunferência circunscrita. Tudo são casos particulares deste daqui, que o ponto médio entre H e qualquer ponto sobre o ciclo circunscrito está sobre o ciclo de 9 pontos. Então, todos esses são casos particulares. Essas afirmas da propriedade anterior. A partir de um ponto do circuncírculo, o ponto médio com o ortocentro está sobre o ciclo de 9 pontos. Bom, acho que esse era essencialmente o material. Bom, outra propriedade do ciclo de 9 pontos, que a gente demonstrou na aula anterior, é o teorema de Feuerbach. O ciclo de 9 pontos, este vermelho, nota que passa aqui pelo T, E e F, que são os pontos médios dos lados do triângulo ABC. O ciclo de 9 pontos ele é tangente internamente com um círculo círculo de 9 pontos, eles são tangentes internamente neste ponto. E ele também tangente externamente com os S-círculos. Então, este S-círculo correspondente ao vértice C
e tangente com o ciclo de 9 pontos. Esse círculo correspondente ao vértice B é tangente com o círculo de 9 pontos, ponto de tangência esse ponto 1, e é tangente aqui em T com esse círculo relativo ao vértice A. Então, esse é o teorema de Feuerbach. Então, isso a gente mostrou em uma aula anterior. Precisa utilizar um dos caminhos, utilizando a transformação de inversão para demonstrar esse teorema. Bom, o material que eu tinha preparado para hoje era essencialmente esse daí. Vou abrir aí para perguntas, comentários. Dúvidas? Bom, então vou parar a gravação.